Fala, animais! Hora de começar uma nova série de vídeos, pois estreou Falcão e o Soldado Invernal. Esse primeiro episódio, chamado Nova Ordem Mundial, já começa com algo que fica um pouco contraditório com o final de Ultimato, mas é o pontapé inicial mesmo de toda a trama, porque o Sam Wilson, o Falcão, depois de receber o escudo e aceitar ser o novo Capitão América, deu pra trás. Lembrando que ele era um dos Vingadores do Steve Rogers que acabou sendo considerado criminoso depois da Guerra Civil, e agora ele, como muitos que a gente está vendo, foi perdoado e voltou para a Força Aérea. E é daí que começa a primeira grande cena de ação, e que cena, onde ele enfrenta um grupo de terroristas, entre eles o mercenário Batroc, o Saltador, que é um inimigo habitual do Capitão dos Quadrinhos, e a gente já viu no cinema em Capitão América Soldado Invernal. Nessa mesma sequência de ação, a gente vê o Sam usando o Asa Vermelha, né, que na versão cinematográfica da Marvel é praticamente um drone. E a gente vê que o dronezinho tá mais ativo agora, dá pra usar pra mais coisa. Lembrando que nos quadrinhos o Asa Vermelha é um falcão de verdade com o qual o Sam Wilson tem um elo telepático. E isso é importante para outro personagem estar nessa sequência. O aliado do Sam, amigo dele dentro do exército, é o Joaquim Torres, que nos quadrinhos surgiu há poucos anos e se tornou o novo Falcão depois de passar por uma experiência que misturou o DNA dele com o do Asa Vermelha. Ele virou um híbrido de humano e ave. Uma coisa interessante é que durante uma conversa do Joaquim com o Sam, a gente tem a confirmação que o equipamento do Sam, que ele roubou da Força Aérea em Soldado Invernal, portanto foi desenvolvido pelos militares americanos, agora tem tecnologia Stark nele, o que faz sentido, já que ele fez parte dos Vingadores, o Tony Stark dava uma mão pro pessoal, né? Parece ser uma, pelo menos, das grandes ameaças da série introduzida, que é um grupo de terroristas chamado Apátridas, que querem acabar com as divisões entre nações. Esse grupo mais ou menos existe nos quadrinhos. Tem um inimigo clássico do Capitão, introduzido nos anos 80, que é o Apátrida, só que ele era o líder, ele era o único Apátrida, ele era o líder de um grupo terrorista chamado Ultimato. Uma pena não usarem, porque seria engraçado depois de Vingadores Ultimato a gente ter um grupo chamado Ultimato. Mas aqui na série eles são os Apátridas. Vale lembrar que o nome real do vilão dos quadrinhos é Karl Morgenthau. E a garota que faz parte do grupo, que a gente viu mais nos trailers do que nesse episódio, que ela aparece rápido, se chama Kelly Morgenthau. Então ela deve ser uma versão dele. Uma coisa que já desde Homem-Aranha Longe de Casa muita gente se pergunta é o destino do Steve Rogers, o Capitão América original. Em Longe de Casa, os jornais na TV dizem que o Capitão América é um dos mortos na Batalha de Ultimato. Lembrando que Longe de Casa se passa alguns meses depois de Ultimato, o mesmo caso aqui da série. E aqui, novamente, o Steve é tratado como se estivesse morto, embora o Joaquim tenha uma teoria maluca de que ele está vivendo na Lua. É claro que os teóricos de plantão já estão achando que o Steve está comandando a espada da Lua. Não tem nada indicando coisa alguma por enquanto. Tendo desistido de ser o Capitão América, o Sam acaba doando o escudo para o museu que a gente já tinha visto em Guerra Civil, que tem uma exposição permanente sobre o Capitão América, e o escudo acaba ficando por lá. A gente vê muita coisa, principalmente do Capitão América Primeiro Vingador, exposta lá. Muitas delas a gente já tinha visto antes, mas o que chama a atenção aqui é a presença do James Rhodes, o Máquina de Combate, faz essa pontinha e fala o que a maioria de nós também está pensando, que está decepcionado pelo Sam não ter aceitado ser o capitão. E é interessante a escolha do Rhodes aqui, porque ele é mais ou menos o que o Sam é pro capitão, né? O cara da Força Aérea, que era o melhor amigo do Homem de Ferro e que hoje em dia é meio que o sucessor dele. Uma coisa que o episódio capricha muito é em mostrar a vida pessoal dos personagens, e aqui a gente conhece a família do Sam Wilson, a começar pela irmã dele, a Sarah. E aqui a família tem origem, viveu sempre na Louisiana. Nos quadrinhos a família era do Harlem, em Nova York. A Sarah diz que é uma viúva, como é nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ela manteve o sobrenome do marido, sendo Sarah Casper.
e ela tinha 2 filhos, o Judy e uma filha com nome não revelado. Aqui na série ela tem 2 filhos, o Chaz e o AD, tá meio diferente dos quadrinhos. Nas HQs, o Sam e a Sarah ainda tinham um outro irmão, o Gideon, que aqui pelo menos não foi citado, não necessariamente quer dizer que ele não exista. A família sempre trabalhou com barcos, o que é diferente dos quadrinhos, que o pai deles era um pastor, mas o barco leva o nome dos pais, Paul e Darlene, e isso está igualzinho aos quadrinhos. Mudando o foco para o outro protagonista da série, o Bucky, o Soldado Invernal, ele é introduzido num sonho, uma lembrança dele de quando ele era Soldado Invernal e trabalhava para a Hydra. Lembrando que nos filmes ele sofreu lavagem cerebral e foi controlado pela Hydra, enquanto nos quadrinhos ele trabalhava para os soviéticos. Ele também recebeu perdão, só que ele está vivendo como civil, né? Sobrevivendo, porque ele não tem muito de uma vida. Ele está se dedicando a uma lista de reparações dos crimes que ele cometeu como Soldado Invernal. E ele mantém uma listinha realmente de nomes que ele vai riscando, e a gente vê que nessa lista existe uma pessoa chamada André Rostov, que nos quadrinhos era o Bárbaro Vermelho, um dos primeiros inimigos do Homem de Ferro e que muitos anos depois causou problemas pro Buck, quando na época que ele era Capitão América ele foi preso num gulag na Rússia e o André era o diretor desse gulag. Na lista a gente vê também o nome do Zemo, que é o Barão Zemo, Helmut Zemo, que a gente conhece lá da Guerra Civil também, que a gente sabe que vai estar na série. O Buck fala rapidamente de uma irmã dele, dando a entender que ela ainda é viva, e nos quadrinhos ele realmente tem uma irmã, a Rebecca, que raramente aparece e foi introduzida tarde na cronologia do personagem. Ele foi criado em 41, mas a personagem só foi surgir 50 anos depois. Fechando o episódio, a gente tem a apresentação pública do novo Capitão América, que a gente sabe que é o Johnny Walker, que nos quadrinhos também substituiu o Capitão, uma jogada um pouco parecida, né, mostrando que o governo não é de confiança. Nos quadrinhos o Capitão desobedeceu o governo, perdeu o uniforme e o escudo e eles arranjaram um substituto. Aqui na série o governo sacaneou o Sam, falando que ia ficar com o escudo no museu e acabou criando outro Capitão. E esse Capitão aparece já com o visual que nos quadrinhos mais tarde ele se torna um agente americano. Um primeiro episódio bem movimentado, mas ao mesmo tempo equilibrado entre a vida pessoal e a ação. E do jeito que tá indo, acho que a gente tem muito easter egg pela frente. Então se inscreva no canal, clique no sininho para saber quando tem vídeo novo, deixe os comentários, compartilhe com os amigos, é claro, e até a semana que vem.